Você tem rede social aberta, Instagram, Facebook e tal, pra galera seguir ou não? Sim, tenho sim. Como é que é o pessoal te seguir aí? Tem o meu particular, né, que é Miller Ferreira _PM, e tem o do livro, né? Pô, Força e Honra, rapaziada, o livro. A gente já vai chegar no livro aqui, ó. O homem não é fraco não, é escritor, pô. Força e Honra, o preço de um juramento. É o livro dele, que eu já recebi, mas ainda não li, já faço aqui a meia-culpa. Mas enfim, a gente vai falar sobre o livro, como foi, surgiu a história e tal. Mas segue lá, @Miller Ferreira, e segue também Força e Honra, o livro. É Correto, isso mesmo. Então, como é que foi que despertou e quando? Falou, pô, quero ser polícia. Então, eu cresci na periferia, né? Cresci na periferia de Campinas, num bairro com um alto índice de crimes. E lá eu via a sociedade ser refém, na verdade, do crime, né? Eu via, assim, Que bairro que é, Miller? no Parque São Quirino, na favela da Moscou, lá em Campinas. Sim, sim. E assim, eu via, no caso, a sociedade ser refém do crime organizado. Eu via lá os pontos de tráfico, o pessoal sempre levando o carro roubado, isso e aquilo. E o cidadão simplesmente, né, ele não pode muitas vezes denunciar. E na época era mais difícil ainda, não tinha, por exemplo, celular, não tinha aplicativos para você poder fazer uma denúncia, por exemplo. E aí eu via, muitas vezes, o cidadão ele ser hostilizado e ser até expulso, por exemplo, da favela, no caso, né? Muitas vezes o trabalhador sendo expulso e sendo obrigado a ficar com a lei do silêncio, né? E eu acabava vendo muitas vezes a polícia comparecendo lá na favela, e aí eu via a viatura de rota, via muitas vezes a Rotac, né, que a gente tinha em Campinas antes. Era Rotac ou Ataque, né? É. O famoso. Né? E aí o pessoal ia lá, botava a ordem, né? Porque o bandido é assim, né? Quando tá o cidadão de bem, ele vai lá, esculacha isso, aquilo, ameaça. E aí a hora que chega a polícia, vira mocinha, né? Vira um trabalhador, senhor. Aí todo mundo vira trabalhador. E aí eu acabava vendo aquilo ali, eu via a polícia como, né, algo mais que positivo. Eu via como meus heróis, né? Desde criança eu tinha essa imagem. Legal. Porque ela trazia segurança, trazia ordem e trazia proteção para a comunidade ali em si. E aí, desde então, eu passei a ter esse interesse em ser policial, em fazer parte de tudo isso. E como que isso se concretizou? Quanto tempo depois? Como que foi a luta aí para ingressar na polícia? Então, eu comecei a trabalhar aos 12 anos, né? Trabalhei vendendo picolé, vendendo salgado, isso, aquilo, me tornei menor aprendiz e depois fui trabalhar numa multinacional. Trabalhei na White Martins. Legal. E lá acabei sendo promovido, eu teria ali, né, uma boa projeção na minha carreira. Porém, eu, né, remetendo sempre ao passado lá, pensando no gosto, na vontade de ser polícia, eu peguei e abandonei tudo aos 21 anos, abandonei faculdade, abandonei o próprio emprego, mesmo pagando até mais, para poder ser policial militar. Aos 21 anos eu entrei na polícia. Caramba! Você fazia faculdade do quê? Eu fazia administração na PUC. Eu era bolsista, tinha 100% de bolsa, tudo, mas queria ser polícia, né? Na PUC Campinas mesmo. Correto. Legal. E aí